Estamos aqui para mais um vídeo sobre as sugestões que me fizeram. E a sugestão de hoje foi fofoca. Acredito que tem a ver com a Bíblia trata esse aspecto da vida humana. E bem, para falar sobre fofoca, eu separei dois versículos aqui, dois trechos da Bíblia para a gente refletir. O primeiro é Mateus 7, a partir do versículo 1. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. E depois, em Tiago, capítulo 3, sobre dominar a língua. São palavras bem fortes, que aqui ele faz referência ao quanto nós temos dificuldade para dominar a nossa língua. Em muitos momentos, e isso é uma falha, um erro nosso que muitas vezes a gente não dá o devido valor. E a gente vai falando, vai fazendo julgamentos e coisas que a gente não deveria fazer. Por isso que, e todos nós estamos suscetíveis. Até eu mesma muitas vezes erro por isso. Por quê? Porque as pessoas nos ferem e a gente pensa que a gente tem direito de julgá-las e de declarar coisas sobre elas, mas nós não podemos. Porque aqui a palavra fala que quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o corpo. Porque fala que a pessoa que consegue dominar a língua, ela domina o corpo todo. Ou seja, é muito mais difícil se controlar nesse pecado de fazer fofoca, nesse pecado de falar uma coisa que vai ferir a outra pessoa, de falar e criticar alguém sem a sabedoria, de ser uma verdadeira orientação por amor, mas ser uma crítica para que você se sinta melhor por a pessoa ter defeitos e por aí vai, são infinitas coisas. Então aqui em Tiago, capítulo 3, fala... Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Então fiquem atentos ao que falo. É muito difícil, ali em Provérbios também fala, né, que como a fofoca é saborosa, a gente gosta de fofoca. Só que isso é muito mal. Sabe por quê? Porque geralmente quando você julga alguém, quando você aponta uma falha, um defeito, e você vai falar para os outros, e você vai fazer aquela fofoca, geralmente você acaba caindo naquele mesmo erro, ou talvez em uma que você considere até pior. Então, quando a gente vislumbra essa situação, a nossa natureza humana tende a querer falar sobre aquilo, a querer julgar, até mesmo porque muitas vezes não estamos bem, não nos sentimos bem conosco, com a gente mesmo, e falar mal dos outros nos dá uma sensação de que, eu não tô tão mal assim. Se eu falar mal daquela pessoa tá muito pior. Só que você tá muito pior por estar julgando aquela pessoa. Quando as pessoas fazem e têm atitudes que nos incomodam, o primeiro passo nosso tem que ser orar por elas. Em muitos momentos da minha vida eu já coloquei isso em prática no sentido de que alguém me fazia mal ou tentava me atrapalhar ou algo assim, ou era uma pessoa que incomodava. Orar, interceder por aquela pessoa, porque se ela está fazendo coisas más, se ela está fazendo mal para os outros, ela também está sofrendo com isso, ela também está passando por situações ruins. Então, é muito importante que a gente tenha esse discernimento e ao invés de fazer fofoca, toda vez que você for fazer uma fofoca ou for julgar ou falar de alguém, que você ore por essa pessoa. E se achar que deve, que é apropriado, vai lá e fala diretamente com ela e orienta e dá o conselho, faz aquilo que Deus colocar no teu coração, mas fala diretamente para ela, não fala para os outros. Nem pense que você é melhor do que ela. Então, evitar falar coisas que podem produzir morte tanto em nós quanto nos outros, controlar a língua. Em muitos momentos é difícil, eu sei, e em muitos momentos eu também enfrento certas batalhas em relação a isso, porque quando nós nos sentimos injustiçados, nós queremos desabafar e falar dos outros, mas é muito importante que a gente tenha esse controle, que a gente leve toda a situação diante de Deus, fale diretamente com a pessoa e não fazer fofoca. E isso. Quero saber também a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso. Se quiser, deixa aqui nos comentários. E Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.